Bem-vindo, Pedro. Tudo bem com Tudo você? bom, Dri? Tudo bom, Renato? E aí? Grande Pedro. Quer começar? Bom, vou começar já perguntando da notícia, né, de sábado, Pedro, que foi a prisão do Braga Neto. Como que você avalia essa prisão? Eu tenho visto o debate, né? Você tem críticas feitas por alguns setores à prisão, com base no que seria uma ausência de contemporaneidade dos fatos, né? O que está meio que caindo por terra também com essa nova informação de que, na realidade, ele vinha tentando interferir na investigação até quase o momento da sua prisão, né? É o que foi informado pela mídia ontem, antes de ontem, né? Mas tenho visto esses argumentos, não me convenceram muito, não, pode ser franco, porque a realidade é que também vi críticas de que o PF só se baseou em suposições, né? Não é verdade, né? Suposições existem, e eu sou muito crítico a prisões preventivas, para mim são prisões arbitrárias, quando você, pela posição do sujeito, você supõe que ele tem poder de interferir. Isso não pode haver. Então, por exemplo, o cara é ministro, só pelo fato de ser ministro tem que ser preso, porque com o poder de um ministro ele pode interferir na investigação. Ou ele é general, só pelo fato de ser general, é quase como um domínio do fato, vamos dizer assim, uma lógica de que, pelo fato de se ocupar uma posição, um cargo, você teria poder de interferir, então necessariamente você tem que ser preso para evitar que interfira. Isso é suposição, você está supondo, né, abstratamente, que o sujeito vai cometer uma ilicitude. Não pode ser assim. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. Esse sujeito é muito influente, é um general de 4 estrelas, reformado, ex-ministro, ele é mesmo influente, mas não foi por isso que ele foi preso, é porque foram encontrados indícios concretos dele tentar, vamos dizer assim, obter informações de uma delação premiada, e aí existe uma diferença entre suposição e inferência. Todas as investigações feitas sobre fatos passados, elas reúnem uma base empírica e inferência. Você vai na investigação paleoantropológica, ela vai lá encontrar uns ossos de uns humanos, umas coisas assim numa caverna. Aí ela vai fazer, ela tem aquela base empírica, encontrou uma ossatura humana naquela caverna, ela começa a fazer algumas inferências a partir disso, né? A maior parte das informações que vem de uma investigação do passado é uma relação entre base empírica e inferência. Você não pode querer eliminar a inferência, que é eliminar o pensamento humano, né? Então, isso não dá para eliminar, nem dá para confundir inferência com suposição. A inferência se dá a partir de uma base empírica concreta. E foi esse caso, né? Você tem diversos elementos ali que demonstram que ele estava querendo interferir, inclusive, vamos dizer, relatório na mesa do assessor dele, com perguntas e respostas sobre o depoimento do Cid. Olha, ele teve perguntas e respostas sobre um depoimento sigiloso, em que ele obteve informações, ou está pretendendo buscar informações. É evidente que ele não está querendo saber por mera curiosidade. É evidente. Aí é uma inferência natural você falar, opa, o cara está cometendo uma ilegalidade, sabe que está cometendo uma ilegalidade e está fazendo. É um general de 4 estrelas, é um cara influente, tem 1000 relações. Pô, ele vai e você pega ele com informações sobre um depoimento que é estritamente sigiloso, ou buscando informações nesse sentido, é evidente que ele deseja interferir vamos dizer, nos depoimentos, e aí é razoável você querer conter essa interferência, porque falaram algumas bobagens aí. O Bolsonaro falou que tinha inquérito o inquérito já tinha acabado. Não é verdade, as investigações prosseguem, inclusive para encontrar quem financiou, né? E estão chegando em gente do agro, né? Então, as investigações continuam sobre a tentativa de golpe, não parou, né? Você tem a solução de um inquérito, não quer dizer que as investigações tenham parado, então isso não é verdade. E segundo, que mesmo nesse inquérito você tem instrução processual ainda. A prisão preventiva não serve para proteger só o inquérito, ela serve para proteger a instrução processual. O Cid, por exemplo, vai depor como testemunha no processo crime, caso venha um processo crime desse inquérito aí.
e outros vão testemunhar. Você tem um sujeito influente que já demonstrou que cometeu ilegalidades para querer interferir, é natural você querer evitar que ele interfira nessa fase, você querer proteger a instrução processual, como também proteger as demais investigações. Por exemplo, o assessor dele na busca e apreensão teve dezenas de pendrives apreendidos, uma série de informações, né? É evidente que um sujeito que já buscou interferir numa delação pode querer interferir nesse ambiente da investigação, porque é o assessor dele, ou seja. Então, não me parece razoável não a prisão. Pelo menos, eu vou te dizer o seguinte, nós temos 40% da nossa população aprisionada no Brasil, aprisionada por prisão preventiva. Da terceira maior população carcerária do mundo. Nós já fomos, inclusive, algumas vezes admoestados por órgãos internacionais de proteção de direitos humanos, cortes internacionais, pelo abuso que nós temos nas prisões provisórias. Pois eu posso garantir, mais de 95% desse pessoal que está preso preventivamente no Brasil o foi por razões, provas e indícios muito menos intensos do que esses do Braga Neto agora, né? Então, acho ótimo se resolverem soltar o Braga Neto por falta de contemporaneidade, por ausência de prova específica da obstrução. Só que eu acho que esse tipo de lógica tem que ser aplicado para esses 40%, botar na rua esses 40% da nossa população, ia desanuviar os nossos presídios, ia pôr um monte de preto pobre solto, que é o que tinha que acontecer, né? Porque esse é impressionante, né? Esse tipo de argumento ultra nominalista, ele só vem nesses momentos em que general é preso, né? E todo mundo discute. Mas, de qualquer forma, a questão da contemporaneidade não me convenceu. Você tem provado essas interferências dele há um ano atrás, 3 meses atrás. Isso num crime, num tipo de prática, é feito de forma oculta. Você não vai querer botar tudo que você está querendo praticar de legalidade e saber o depoimento de um cara que está delando e que você tem receio que você seja envolvido naquele depoimento, que você praticou o crime. Então, é evidente que você vai procurar saber e interferir na investigação de uma forma oculta. Então, não tem como, ninguém é onisciente, onipresente, para na hora que o cara está fazendo intervenção, o Estado já ter ciência disso, já prendeu o sujeito. Você tem que proteger a investigação de potencialidades concretas. Não dá para ser uma potencialidade abstrata, mas pode sim ser uma potencialidade concreta de intervenção. Quando você tem o cara cometendo atos de interferir há um ano atrás, em fevereiro desse ano, pô, isso aí é contemporâneo para mim. Contemporâneo não é concomitância, porque concomitância exige do Estado e do agente estatal uma onisciência e onipresença que tira funcionalidade, né, que vai retirar a funcionalidade desses dispositivos normativos, né? A funcionalidade vai ser comprometida. Você vai ter uma regra lá que diz que o sujeito não pode interferir em investigação, só que na prática, se ele fizer isso, nunca vai ser possível você tomar medida nenhuma, porque você não tem onisciência, não tem onipresença. Não é assim, né? Um crime desse, de organização criminosa, de tentativa de golpe de Estado, que é um ITER, não é um ato isolado, né? É natural que você tenha, se você descobrir que ele tentou interferir no começo do ano, agora é contemporâneo, sim, né? Porque ainda está rolando a investigação, o bem jurídico tutelado ainda está presente, né? Mas, de qualquer forma, cai muito esse tipo de argumento quando você tem essa informação que a mídia trouxe de que a Polícia Federal tem elementos de que ele estava, inclusive, buscando interferir agora, quando foi preso, né? Então, isso derruba esse tipo de argumentação, né? Fora disso, o resto é argumentação o melhor argumento crítico à prisão que eu vi foi do professor Maierovitch, que daí ele já faz um argumento mais consistente, me parece. Ele argumenta que o fato do sujeito querer saber do depoimento não quer dizer que ele queira interferir. Seria uma suposição. Só que daí eu contraditaria esse argumento falando que, para mim, não é suposição, uma inferência, que faz parte da reflexão humana. Um general de 4 estrelas, em que há um indício de que ele financiou uma tentativa, um planejamento de morte do presidente eleito, do vice e do ministro. Esse sujeito vai só querer saber do depoimento por curiosidade? Não me parece uma inferência
adequada. A inferência adequada é que ele quer interferir. E aí é melhor você evitar a intervenção do que reprimir, porque a intervenção pode levar a, vamos dizer, a jogar fora uma investigação judicial, uma investigação policial. Muito bem. Pedro, está se criando aí uma situação terrível, porque se houvesse uma ordem das prisões, a próxima seria do general Heleno, né? Porque ele, junto com o Braga Neto, é acusado de coordenação do golpe. Eram os dois e o CID. Né? O CID seria o operacional. Os organizadores do relatório da PF são o general Heleno e o general Braga Neto. Bom, o Heleno tem se mantido nas sombras desde o princípio. A única vez que ele saiu das sombras nesse processo todo foi quando a Fórum acusou ele de ser organizador do golpe de 12 de dezembro, que ele solta um Twitter e acusa a Fórum de não ter fontes nenhuma na Polícia Federal e que toda a matéria do Henrique Rodrigues, que infelizmente a mídia simplesmente ignorou, eu acho que ela foi cúmplice de tudo que aconteceu depois por não ter investigado quando a gente denunciou, né? Mas o general Heleno ali ele se manifestou, de resto ele está quieto. Essa posição dele de ficar nas sombras no processo pode favorecê-lo, Pedro? Veja, são algumas coisas que eu acho que tem de pressuposto no teu pensamento que a gente precisa sair desses pressupostos. Não existe nenhuma relação entre a prisão do general Braga Neto e prisão de Bolsonaro ou de Heleno. Nenhuma. Por quê? Porque essa prisão agora não tem nada a ver com culpabilidade. Essa prisão agora não é porque ele cometeu atos, vamos dizer, graves de tentativa de golpe. Não é por isso que ele foi preso. Né? Ele ter participado do crime é algo, digamos, é algo que é um requisito da prisão preventiva, haver um mínimo de materialidade na participação dele, um fumus, uma fumaça de que ele participou. Mas a prisão preventiva não se dá por causa disso. Ela se dá porque ele interferiu na investigação, ele interferiu no processo, ele pelo menos buscou saber objetivamente de um depoimento que é sigiloso. E, obviamente, com intenção de interferir nesse depoimento. Então, a impressão que me dá é que isso é algo acidental, vamos dizer assim. O Bolsonaro só vai ser preso se ele tentar interferir nas investigações. O Heleno só vai ser preso se ele também fizer a mesma coisa. Quer dizer, ou seja, não é. Agora, uma outra coisa é quando for feito o juízo final do processo. Aí sim, aí quando tiver a decisão, para mim, essa turma toda, é muito provável que se enrolem aí. Óbvio que vai ter que comprovar a materialidade do delito, para mim já está mais do que provada por aquele relatório que fez a PF. Agora vai ter que provar a autoria, tem que ver cada um, qual que é o... A gente sabe que eles participaram, mas a gente sabe é insuficiente, tem que reproduzir em provas do processo isso. Agora, comprovando a participação de todo mundo, eles vão ser condenados, afinal, aí por culpa mesmo do crime. Que não tem nada a ver com a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma forma de proteger a apuração, proteger o inquérito. Né? Então, eu acho que essa prisão do Braga Neto foi algo acidental. Ele tentou interferir, foi pego tentando interferir e foi preso. Razão típica de prisão preventiva. Assim. Razão bem típica. Né? Então, foi algo acidental. Né? Eu não vi nada que o Heleno tenha tentado interferir nas investigações. Não vi nada que o Bolsonaro tenha tentado interferir. Então, essa mesma razão não se aplica a eles. Né? Agora, muito tem se falado sobre as idades, né, Pedro? Porque o general Heleno, por exemplo, está com 77 anos. O Bolsonaro, 69 anos. O Braga Neto, 67 anos. Eles sendo julgados e condenados a dosimetria, daí 30 anos de prisão, né, para se contar de todos os crimes.
tem como que funciona essa questão? Eles podem chegar a ficar até os fins dos dias na cadeia, se eles forem condenados, ou por eles já terem... O jeito é condenado velho, né? Você tem que ver que ele ficou livre antes, né? Como funciona? Porque... Vale a troca, né? Não, tem um lado humanitário, quer dizer, eu acho que se o sujeito, em geral, quem envelhece, adoece, né? Senão, eu estou vendo agora, que eu estou com 61, a gente adoece, vai adoecendo, né? Então, é evidente que ele, sendo velho, tendo as doenças próprias, vão acabar botando ele para... Vai pegar um tempinho de regime fechado, depois eu acho que tem que liberar ele para prisão domiciliar. Qualquer pessoa de idade. Isso é outra coisa. É o regime com que você vai cumprir sua pena. Mas tem um passo anterior, tem que ver se ele é culpado. Ser culpado é juridicamente culpado, ou seja, a gente sabe que ele participou, mas isso pode não estar provado no processo. Ele é inocentado, né? Essa é uma coisa. Agora, o que tem se comentado muito, que chegou a ser matéria da Folha aí, é que o fato de ter mais de 70 anos poderia levar à prescrição dos crimes. Isso é bobagem. Os crimes são organização criminosa, acho que é... Abolição violenta do Estado Democrático. E tentativa de golpe. Tentativa de golpe, eu acho que é 12 anos, né? Abolição é 8 e organização criminosa é 10 ou 12, eu não lembro agora. Mas entre 8 e 12, cada uma dessas penas, né, você prescreve com 16 anos. Então, como são 3 penas que todas estão entre 8 e 12, elas vão prescrever com 16 anos. Demora, né? Porque o ato foi em 2022, né? Até 2022, né? Então, você teria que ter em 2038, né? Isso aí não vai ser assim, né? Não vai prescrever isso aí, não. Tem tempo para prescrever, né? Então, eu acho que... E essa coisa de 70 anos, 75, diminui pela metade a pena com 75, não é isso? Não, diminui pela metade o prazo da prescrição. O prazo é 16, aí cai para 8, é isso mesmo que eu estava pensando. Aí 22 é 2030, até lá está julgado, isso aí é instância única, Supremo. Não tem... É a prescrição que diminui, não a pena. A pena não, diminui a prescrição pela metade, né? Agora, o outro benefício que ele pode ter, a pena não diminui, mas ele pode ter, e deve ter, na minha opinião, isso qualquer velho, né? Tem que ter algum benefício na execução da pena, né? Porque o cara começa a ter problema, você sabe como é que é envelhecer, Renato? O cara começa a ter problema de tudo. Sei não. Não vem com essa, não. O cara começa a ter problema de tudo. Estou aprendendo. Aí problema no rim, problema na prova, no coração, problema no sei onde, é um monte de problema. Então, aí o cara chega uma hora que ele não dá para ficar preso mesmo, no sentido humanitário. Então, o que acontece é você botar uma tornozeleira dele e botar uma prisão domiciliar, que é o que tem que fazer nesses casos, na minha opinião, né? Mas eu acho isso. Acho que esse é um benefício humanitário, qualquer preso tem que ter, inclusive ele. E por que o Lula não teve? Porque o Lula foram maldosos mesmo. Você vê que teve jurista, velho, que defendeu, jurista importante, aí posto como progressista, ou como democrata, sei lá, né, do PSDB e tal. Teve jurista que defendeu, né, porque ele fosse preso em cela comum. Eu gritava nessas lives nossas aqui contra isso aí, falava, vamos matar o cara. Se põe em cela comum é matar o sujeito, né? Porque é um ex-presidente da República famoso. Imagina as organizações criminosas tendo um cara desse na mão, quer dizer, é uma tragédia, né? Então, o Lula quiseram desumanizar ele mesmo, né? Mas, no fim, a execução da pena do Lula, como ele era um preso, vamos dizer, não era propriamente preventivo, mas um preso que não estava preso por decisão definitiva, né? Puseram ele num lugar assim adequado, tudo, né? Não houve um tratamento desumano ali. Mas eles queriam que fosse, queria botar ele numa cela comum, bicho. Jurista, todo metido a defensor dos direitos e tal, e mimimi, mas o Lula queriam pôr numa cela comum. De certa forma, abriu um precedente para a prisão do Bolsonaro, né? Porque certamente ele vai ter o mesmo tipo de prisão, né? Mas precisa ter. Nós precisamos parar com essa história de achar que um ex-presidente da República é igual nós. Ele tem alguns direitos que a lei dá para ele que não tem para nós. Eu não tenho segurança paga pelo Estado, nem vocês, né? Eu não tenho automóvel, eu não tenho assessor pago pelo Estado. E a lei dá esse tipo de direito e tem que dar.
Né? Então, quando o ex-presidente da República é preso, não dá para ele ser preso em cela comum, não dá, porque ele é um cara famoso, político, podem matar o cara. Então não dá. Ele tem que ser preso num lugar apartado mesmo, por causa dessa situação muito atípica de ser um ex-presidente da República. Né? Então, uma coisa é a gente condenar o pessoal da tentativa de golpe pelo crime que cometeram, aí perder a liberdade. Outra coisa é ser desumano, né? São coisas diferentes. E mesmo a condenação tem que ir com calma. A turma comemorando a prisão do Braga Neto. A prisão do Braga Neto não foi nada por justiça. Não foi uma prisão por ele foi considerado culpado. Foi uma prisão para proteger o processo. Isso não é fazer justiça. Justiça é feita se houver provas da autoria dele, que ele foi autor do que ele participou do cometimento do crime, e aí ele ser condenado. Aí é o justo. Né? Por culpa, no caso, né? Então, por enquanto, não dá para comemorar nada, porque não foi feito justiça. Não tem ninguém preso por ter sido autor do crime de tentativa. Perdão, só os executores lá que foram condenados já pelo Supremo. Mas, assim, desses comandantes aí do golpe, não teve nenhum preso ainda por culpabilidade. É só no dia que houver prisão por culpabilidade que a gente vai poder falar que foi feita justiça. Ou no dia que tiver inocência também. Porque você não condenar alguém que não teve prova da sua autoria é algo civilizado, correto, democrático. Se amanhã não conseguir demonstrar a participação do Bolsonaro, mesmo que a gente, para efeito de papo de bar aqui, a gente saiba que ele participou, a gente tem que defender que ele seja solto, porque não houve prova no processo que ele seja inocentado da sua participação. Então, se vai haver ou não condenação, não é agora a discussão, tem que passar pela defesa. Esse relatório excepcional e essas provas excepcionais que a Polícia Federal adquiriu tem que passar pelo crivo da defesa, pelas teses da defesa, ver se elas se sustentam mesmo depois da defesa. Né? É muito cedo para a gente ficar estourando champanhe aí, tem que esperar um pouco. Mas já é um grande avanço você ter 20 militares, todos oficiais superiores. Eu não sei se você notou, Renato, não tem tenente, não tem capitão nessa história. É só coronel, tenente-coronel, general, cara. 20 oficiais superiores indiciados. Isso já é um baita avanço, na minha opinião. Esse processo não resolve até setembro do ano que vem, não, Pedro? Impossível. Tem gente falando isso. Não, não dá. Não vejo como. Se você tiver um processo só, em especial. Que são 37, né, indiciado, vai. Que você... Agora são 40. Mas vai ser em blocos, né? 40, mas que 10 desses caras, você precise complementar melhor, esclarecer melhor. Você denuncie 30. Pô. Cara, cada um tem direito a cada fato imputado, pelo menos 8 testemunhas de defesa, sem contar as de acusação. Aí tudo bem, são ouvidos por juízes auxiliares, mas mesmo assim, cara, você vai falar em 300 testemunhas para ser ouvida. Né? Sem contar o resto da instrução, você tem prova técnica ali, a defesa tem direito a contestar, apresentar laudos próprios, etc. Isso aí eu não vejo como terminar. Vai ser mal feito se terminar em setembro do ano que vem. Eu prefiro um processo bem feito, uma condenação consistente de quem tiver que condenar, inocentar quem precisa inocentar, fazer o troço dentro da civilização. Se a gente partir para uma parada autoritária por causa desse jeito afetivo que a gente tem lidado com as coisas, eu falo nós, a humanidade, né? Não vai dar certo isso aí, vai ser ruim. Não vai ser bom, vai ter reação. O problema não é ter reação da extrema-direita à prisão dos caras. Isso vai ter de qualquer jeito. O problema é ter uma reação fundada, uma reação justa, uma reação correta. Aí nós estamos liquidados. É melhor, Pedro, eu sei que a Adri tem uma pergunta, só queria aproveitar esse gancho, Adri, tá. Porque quando o Pedro falou na reação, eu tinha uma tese em 2016 que era um golpe não é, um golpe vai sendo. Eu falava isso o tempo todo para o impeachment da Dilma. Que eles não chegam ao colo belo dia, eles vai sendo construído aos poucos. Você vê ainda a chance de, com a assunção do Trump ao governo americano, das Forças Armadas reagirem de forma, digamos, mais categórica, irem para a rua com tanques e canhões mesmo, em defesa de uma legalidade, e aí contar com o apoio do governo americano? Olha, não é um método contemporâneo, mas num país como o Brasil pode ocorrer, sim.
Aconteceu agora na Coreia do Sul, né? Não deu certo. Teve um ato marciano, não deu certo. A tendência é quando você tem a tentativa de estabelecer estados duais, que são as ditaduras, vamos dizer, do século XX, que se dão por declaração, né? Era todo o perfil que estava se adotando nessa tentativa de golpe. Uma declaração jurídica, né? Você vê que Hitler instala sua ditadura por um decreto de Hindenburg, um decreto de emergência, 3 meses depois do fogo no Reichstag, né? Um decreto de exceção. Aqui no Brasil, um ato de exceção, o ato institucional número 1 é quem instaura a ditadura. Então, as ditaduras elas foram instauradas no século XX sempre por atos jurídicos, vamos dizer, tanque na rua, a instauração de um ditador. Eu acho que esse modelo, hoje em dia, é muito difícil eles conseguirem instaurar. O que pode haver é o que a gente tem visto às vezes acontecer, uma interrupção do processo democrático para uma tentativa de retomar o processo democrático sob controle. É o que tentaram fazer na Bolívia, por exemplo, só que se ferraram porque a esquerda acabou ganhando a eleição lá. Né? Mas, de qualquer forma, é isso que no máximo ocorre, no máximo. Quer dizer, o normal hoje em dia é você ter a produção de medidas de exceção fractais e líquidas no sistema que vão se avolumando e vão degenerando a democracia. Quando você vai ver, você está num regime autoritário. Hungria, Turquia, quase que deu Israel, de certa forma Israel até hoje. Quer dizer, ou seja, você tem aí, é isso que ocorreu nesses países. Né? Então a tendência moderna é essa, não ter propriamente golpes de Estado. Mas pode ser que aconteça, porque nós estamos num país que é, sei lá, 2% do PIB mundial, 0,8% da economia mundial, e isso aqui não significa muito para o mundo. Então aqui é possível, se as Forças Armadas quiserem, né, elas têm força, tiver apoio internacional, né, é possível, sim, não é impossível. Não, não é o comum hoje em dia. Né, não é o comum, mas é possível um golpe de Estado clássico contando com o apoio dos Estados Unidos. É, claro, ter apoio internacional. E os militares a favor de fazer, eles fazem. Eu não sei da sustentação depois, aí você sabe como é que é. É um outro processo. Mas não conseguem fazer isso. Sabe o que eu ia te perguntar, Pedro? Nessa semana o Lula deu entrevista domingo, né, para o Fantástico, falando que ele não teve direito à defesa e que ele espera, né, ou deseja que o Braga Neto, todos os golpistas tenham direito à defesa. E o Fantástico fez uma edição mostrando o Zanin lá como se ele tivesse tido direito à defesa e que fosse só uma questão da mudança da prisão após segunda instância. Você chegou a ver isso? O que você acha dessa tentativa de, né, de ignorar aí as ilegalidades da Lava Jato? Eu não vi uma linha no jornal Globo e nenhuma fala nos jornais da televisão Globo sobre o fato de que, na época, o TRF4 foi o único tribunal na história do mundo contemporâneo, o único tribunal a decretar estado de exceção. E isso está explícito numa decisão de um órgão colegiado potente do TRF4, composto por 13 desembargadores, só um votou contrário. Foi decretado estado de exceção, o que significa que foi instaurada uma ditadura judicial em Curitiba. Isso está escrito. Isso não é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui. Eu acho que eu já mandei para você, né, Renato, a decisão. Uhum. Então, houve um comentário na mídia na época. Foi quando foi questionado no TRF4 os abusos que o Moro cometia. Grampear 25 advogados de defesa, gravar Lula e Dilma ilicitamente sem autorização judicial e ter divulgado a gravação em vez de ter destruído ela como manda a lei. Uma série de outros abusos de Moro. E a decisão do TRF4 foi: Moro não precisa cumprir a Constituição e a lei. Fala assim mesmo. Porque ele está enfrentando uma situação de exceção na história do país, que é combater a corrupção, então ele não tem que cumprir os limites da lei e da Constituição. Né? E aí ele cita um trecho do Agamben, que fala do estado de exceção, e falam da instauração de estado de exceção. Né? Ou seja, instauram, por uma decisão judicial, um estado de exceção. Então, isso é algo absolutamente inusitado. Eu não vi uma fala da Globo sobre isso. Eu vejo críticas deles, por exemplo, da Folha, por exemplo, a conversas dos assessores do ministro Alexandre. Vocês lembram disso, né? Agora, não vi uma fala da Folha sobre essa decisão também. Então, cara, eu não sei, essa mídia aí, cara, é impressionante.
Eles enxergam a coisa de um jeito torto e querem depois sustentar esse jeito torto. O problema do direito de defesa de Lula não é ele ter tido... Nos processos de Stalin, de Moscou, tinha advogado, tinha juiz, e nem por isso eram processos legítimos, onde houvesse verdadeiro direito de defesa. Na Alemanha de Hitler, havia juiz, havia promotor, né? Foram mais de 4 mil pessoas condenadas pelo juiz Freisler em processos com promotor, etc. Tal, né? Só que não havia direito de defesa nem direito ali. Né? Foram condenados à morte, mais de 4 mil partisãs, judeus, etc. Né? Então, esse tipo o problema não é existir um advogado que fala a defesa foi levada em conta? Não foi. Houve todos os recursos que a Constituição permite? Não houve. Houve uma decisão definitiva e transitada em julgado antes dele ser preso? Não houve. Quer dizer, então não houve direito de defesa. O processo foi uma fraude. Por exemplo, quem diz que Lula não teve participação naqueles problemas da Petrobras e que não participou dos... Foi o Moro. A Globo não fala isso. Na resposta que ele deu aos embargos de declaração dos advogados de Lula. E aí ele inventa um novo tipo penal para condenar Lula, que não estava escrito em lei nenhuma. Lula foi condenado por Moro por uma conduta imprevista em qualquer lei e uma conduta absolutamente diferente da que ele foi processado, da que ele foi acusado. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ter beneficiado, por exemplo, a OAS em contratos da Petrobras e outros, e ter ganho em pagamento a reforma no apartamento do Guarujá. Isso que ele foi acusado. Moro vai e fala, realmente não foi provado que ele beneficiou a OAS em contrato nenhum. Ou seja, Moro reconhece que a conduta da qual ele foi acusado, ele não cometeu, mas vai e condena ele por outra conduta que ele imagina. E que Lula não se defendeu dessa conduta. Isso não é direito de defesa, isso é uma fraude. Porque não foi dado a Lula a oportunidade de se defender da conduta pela qual ele foi condenado por Moro. Não vi uma linha na Folha sobre isso. Não vi uma linha no Globo sobre isso. Essa gente não fala sobre essas coisas, que nós temos apontado há anos. Eu falo desse tema, por exemplo, há anos. Eu dei um parecer para Lula que foi usado, e eles não falam disso, né? Na Corte de Direitos Civis da ONU, né? Um dos pareceres, teve vários, e o trabalho da defesa de Lula ali foi brilhante. E o que decidiu a Corte de Direitos Civis da Organização das Nações Unidas? Os processos contra Lula foram uma ofensa a seus direitos civis, inclusive o direito de defesa, eles falam, e uma ofensa à democracia brasileira. Acabou impedindo ele de ser candidato em 2018. Não houve uma eleição verdadeiramente livre no Brasil em 2018. Essa decisão da Comissão de Direitos, do Conselho de Direitos Civis da ONU, eu não vi uma linha na Globo sobre isso. Quer dizer, quem reconhece nulidade não é só o STF, é a ONU, é a Organização das Nações Unidas. Né? Então, realmente, tudo isso não é tratado por eles. Né? Eles não falam que houve uma combinação entre acusação e juiz para produzir a decisão, divulgar estratégia de mídia na divulgação. O processo foi combinado. Eles acham que isso é direito de defesa? Um processo em que a acusação e o juiz combinam como ele vai ser? Isso é direito de defesa? Aonde? Além da razão formal de que a nossa Constituição diz que só pode ser considerado culpado alguém que tem uma decisão com trânsito em julgado. E Lula não teve isso. Então, tudo... eu fico... Sei lá, é por isso que eu fico um pouco irritado, sabe? Eu ando meio irritado ultimamente. Eu entendo bem você, meu amigo. Quando eu vi esse negócio desses kids pretos, rapaz, isso me tirou o eixo, o chão. Eu li, né, o relatório da PF, fiquei 2 noites lendo. Não estudei, mas eu li. Cara, eu vejo aqueles kids pretos conversando, bicho. É um bando de psicopata, tudo coronel do exército. Quer dizer, e a decisão do comando das Forças Armadas de não abrir uma apuração militar quanto aquilo, eu tô assim, não sei o que vai ser desse país. E uma É impressionante. É impressionante o nível, como é baixo o nível dessa gente. É assustador. É assustador. Não, esses caras... Os diálogos são assustadores.
Tudo psicopata, Renato. Porra, bicho, cacete, nós tivemos sujeito a isso, é? Um bando de cara treinado em operação irregular do Exército, né? Os caras das operações especiais, se articularem, terem dinheiro para poder montarem operação e, por razão alheia à vontade deles, foi desarticulado e matar o ministro. E matar o Alexandre aquele dia. Depois eles falam em campo de concentração, ia ser um golpe muito pior o de 64. Aí eu vejo, às vezes, colegas meus, tudo bem, colegas meus, no fundo, ligados à extrema-direita, virem com queixumes, assim, sabe? Não, mas não. Isso aí foi um golpe de generais de pijama. Que general de pijama, bicho? Oficiais superiores das operações especiais brasileiras operando para matar um presidente, um vice eleito e um ministro do STF. Isso é um exemplo, teve outros. Tentativa de terrorismo no aeroporto de Brasília, em que o agente reconhece que fazia aquilo para provocar um golpe de Estado. E um monte de outras ações. Aliás, um erro que tem, às vezes, da nossa própria turma, é achar que a tentativa de golpe, entender de forma filetada. 8 de janeiro não é 8 de janeiro. Não. A tentativa de golpe é como um romance com vários capítulos, uma peça. Exatamente. Né? A gente tem que entender o todo. Quando você entende o todo, você vê o absurdo daquele editorial da Folha, daquele editorial do Estadão, falando que o ministro Alexandre está impedido. Porque ele foi ameaçado. Né? São mais de 100 juízes, diz o levantamento do CNJ de 2018 no Brasil hoje, com proteção policial especial, porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum deles foi considerado impedido. E quando você investiga uma organização criminosa, é natural você ser por ela ameaçado. Agora, o 256 do nosso Código de Processo Penal faz a previsão que isso não pode ser motivo para o impedimento. É óbvio que não. Senão, o réu vai escolher quem vai julgar ele. Né? Vai ameaçando o juiz, né? E é o que as organizações criminosas fazem. Nesse caso, o relatório da PF deixa claro, havia uma organização criminosa que começou com elementos da sociedade civil e o núcleo governamental organizando gente na internet para começar a atacar as eleições, depois foi para ação física, gente em frente a quartel, interrupção de tráfego em rodovia, interrupção de votação pela Polícia Rodoviária Federal, já passou a envolver estruturas de Estado, né? Ou seja, você vai numa evolução, isso aí são uma série de atos. O inquérito do ministro, que o ministro Alexandre despachou e atuou como juiz, começa depois do início desse iter. Portanto, já havia uma organização criminosa. E ele foi ameaçado por membros dessa organização criminosa. Se for julgar o ministro... Desculpa que eu estou com barulho aqui, o meu vizinho resolve fazer essa baita reforma em época de fim de ano. É um... absolutamente insensível com o outro. É um exemplo do que é a contemporaneidade. Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, sem sentido isso. Se o ministro Alexandre for julgado e impedido para julgar esse caso da organização criminosa, tem que julgar esses mais de 100 juízes no Brasil ameaçados por PCC, Comando Vermelho, milícias, etc., impedidos também. Quando não é isso, uma coisa é o cara ser ameaçado como pessoa, aí ele não pode julgar. Tanto que o ministro Alexandre foi ameaçado no aeroporto da Europa, lá, foi atacado. E quem é o relator é o ministro Toffoli, não é ele. Né? Agora, ele foi ameaçado por causa da função institucional dele, de ministro supremo e presidente do TSE. Atacaram as eleições, atacaram o presidente do TSE. Mas não é porque é a pessoa do Alexandre, não, é porque é o ministro, é o presidente do TSE. Qualquer presidente do TSE que estivesse lá agindo com a seriedade que ele agiu, ia ser atacado também. Né? E aí, óbvio que um judiciário democrático não pode fazer concessões a isso, porque arrebenta com a ideia de juiz natural, em vez de ser o juiz determinado legalmente, passa a ser o juiz que o réu escolhe. Né? Não pode ser assim. Né? E ali havia, e por isso que quando a gente fala, nós progressistas temos que falar. Nós temos que falar claramente. Né? O golpe de Estado foi uma tentativa, um iter, um caminho de atos, um roteiro de atos, e não um ato isolado. E havia uma organização criminosa, organizada em núcleos de especialização, em estruturas especializadas para ações diferentes. O relatório da PF aponta isso com um monte de prova. O que não falta lá é prova disso. Então, quando o ministro Alexandre começa a investigar, ele já investigava uma organização criminosa que iniciava os atos da tentativa de golpe.
né? Então, não tem nada dessa história de estar impedido porque foi ameaçado. Jogam como assim, eles simplificam a discussão, né? Como se fosse um caso em que o sujeito foi ameaçado na rua de tomar uns tapas e depois vai ser juiz desse mesmo caso. Não, não é isso que aconteceu. Não foi nada disso. Ele foi ameaçado por uma organização criminosa que ele investigava e foi ameaçado por causa da condição dele de magistrado. Isso não pode levar ninguém ao impedimento. Isso significa uma entrega do sistema de justiça às organizações criminosas. E, então, quando soltam aquele editorial, eles são simplistas, desinformados, deficientes cognitivamente e prestam um imenso desserviço para a democracia brasileira. Muito bem, muito bem, porque essa questão dos editoriais da Folha e do Estado não mereceu, não teve a reação merecida, a meu ver, sabe, Pedro? Porque cria-se uma certa proteção, né, que a garantia da liberdade de imprensa, mas com juízo é preciso ter clareza, né, do que se defende. Ninguém vai impedir a Folha de circular por isso, mas fazer a crítica é fundamental. Eu acho que sim, porque foi uma má reflexão. Eles estão imaginando que, assim, está investigando aqueles oficiais e eles ameaçaram ele. Ou então não pode julgar agora os oficiais. Não é isso. Havia uma organização criminosa que tentava um golpe de Estado e ele investigava essa organização. Está muito claro isso nos inquéritos, no próprio relatório da PF, está claríssimo isso, né? E ele foi ameaçado por integrantes dessa organização. No Brasil, isso é comum ter juiz ameaçado por isso. São mais de 100, diz o relatório de 2018 do CNJ. Tanto que mereceram. E o que fez? Foram julgados impedidos? Não, o Estado deu proteção a esses juízes e eles continuem julgando essas pessoas, porque essas pessoas não podem escolher quem vai julgá-las, né? Não podem manipular o processo, né? Ameaçar o juiz para manipular o processo, aí pelo menos a gente consegue que ele seja afastado. Isso não se pode fazer. E a questão que isso, de alguma maneira, também revela o nível do jornalismo brasileiro, sabe, Pedro? Porque hoje em dia você não tem mais editorialistas que tenham, digamos assim, background. É uma garotada nova que é escolhida por editores jovens, muitas vezes jovens também, e nem ouvem, de uma arrogância, porque se consideram príncipes iluminados. Então, nem conversam com o jurista para entender direito. O dono mandou, o cara executa, escreve um texto lá, batuca e manda. Isso está claro que foi uma ação combinada entre Folha e Estado. Foi uma ação para tentar reconstruir a trajetória desse processo, né? E, felizmente, não deu certo, porque a Polícia Federal continuou investigando e trouxe tudo isso que trouxe de novo para a gente, demonstrando de que, sim, esse processo está no rumo certo. Pedro, queria te agradecer, viu? Muito obrigado, Renato, muito obrigado. Sempre tão disposto aí a falar com a gente. Um abraço. Um abração, muito obrigada. Obrigado.